Ele me disse para sorrir mais enquanto entregava meu trabalho à sua patroa. Ela ronronou: tente mais da próxima vez. Saí em silêncio. Semanas depois, eles chegaram a uma reunião do conselho. Chegaram à sala de reuniões e minha proposta já havia sido aprovada. Comecei com: vamos terminar o que vocês começaram. Empacotem tudo até o meio-dia. A mensagem de texto do David chegou enquanto eu apresentava nossa maior campanha do ano para o Morrison Group. Minhas mãos tremiam ao relê-la, certa de que tinha entendido errado, mas não havia mal entendido na mensagem de acompanhamento. Sarah cuidará da conta do Morrison daqui para frente. Limpe seu escritório hoje. 23 anos de casamento, e ele estava me demitindo por mensagem de texto enquanto eu estava ativamente salvando um relacionamento com um cliente de $1 milhão. A sala de conferências parecia estar girando. Robert Morrison, CEO da maior rede de varejo do estado, aguardava minha resposta à sua pergunta sobre nosso cronograma de estratégia digital. Sua diretora de marketing, Janete, estava com a caneta pousada sobre o bloco de notas. 3 meses de preparação, inúmeras noites em claro aperfeiçoando cada detalhe, e agora eu nem conseguia me lembrar do que tínhamos discutido. Com licença só um instante, consegui dizer, minha voz soando estranha aos meus próprios ouvidos. Preciso esclarecer uma coisa com a minha equipe. Saí da sala de conferências com paredes de vidro, meu celular agarrado à palma suada. O corredor parecia mais longo do que o normal enquanto eu caminhava em direção ao banheiro, precisando de privacidade para processar o que acabará de ler. Meu reflexo no espelho do banheiro parecia normal, o mesmo blazer azul marinho que eu havia escolhido cuidadosamente naquela manhã, a mesma maquiagem confiante, a mesma expressão determinada que eu usava em apresentações importantes. Mas tudo mudou no intervalo de 2 mensagens de texto. Disquei o número do David com os dedos trêmulos. Caiu direto na caixa postal. Claro que caiu. Ele era covarde demais para falar comigo. David, estou no meio da apresentação do Morrison. Do que se trata? Me liga de volta imediatamente. Mas, mesmo enquanto eu deixava a mensagem, as peças começaram a se encaixar. A misteriosa Sarah que ele mencionou de passagem na semana passada, as reuniões noturnas que ele teve sem mim, a maneira como ele revisou arquivos de clientes que eu nunca ouvi tocar antes, a estranha distância entre nós que eu atribuía ao estresse do trabalho. Voltei para a sala de conferências, onde o grupo Morrison verificava seus celulares e parecia impaciente. Essas pessoas esperavam a apresentação de suas vidas, o tipo de campanha estratégica que diferenciaria sua marca de todos os concorrentes. Esperavam a mulher que construiu a reputação do Wilson Marketing Group com base em pensamento inovador e execução impecável. Peço desculpas pela interrupção, disse eu, deslizando de volta para o meu lugar. Agora, em relação ao cronograma de estratégia digital que você perguntou. Durante a hora seguinte, apresentei a performance da minha carreira. Cada slide, cada estatística, cada conceito criativo fluíam perfeitamente. Respondi às perguntas com a expertise que adquiria ao longo de 15 anos. Observei os olhos de Robert Morrison brilharem quando expliquei nossa estratégia de parceria com influenciadores. Vi Janete assentindo entusiasticamente enquanto eu explicava nossa abordagem para as mídias sociais. Quando terminei, eles estavam prontos para assinar na hora. É exatamente isso que estávamos procurando, disse Robert, apertando minha mão com firmeza. Inovador, abrangente e bem pensado por alguém que entende do nosso setor. Quando podemos começar? Terei os contratos prontos até amanhã, respondi, as palavras automáticas, mesmo com o meu mundo desmoronando ao meu redor. Excelente! Estamos animados para trabalhar com você pessoalmente nisso, Chloe. Sua reputação neste setor é exatamente o motivo pelo qual escolhemos sua empresa. Eles saíram da sala de conferências energizados e satisfeitos, provavelmente já planejando como implementar as estratégias que eu havia apresentado. Enquanto isso, eu estava sentado sozinho à mesa, olhando para os slides da apresentação que representavam meses da minha vida, slides que Sarah, quem quer que fosse, agora apresentaria como se fossem seus. Juntei meus materiais lentamente, cada movimento deliberado. A pasta de couro que tinha sido minha companheira constante nas reuniões com clientes, as anotações que escrevi à mão durante nossas sessões iniciais de descoberta do Grupo Morrison, os conceitos criativos que esbocei durante inúmeras sessões de brainstorming, tudo isso aparentemente seria entregue a outra pessoa ao meio-dia. A caminhada de volta ao meu escritório pareceu uma marcha fúnebre.
Jane, minha assistente há 8 anos, já estava à minha mesa com caixas vazias. Seus olhos estavam vermelhos e ela não conseguia olhar diretamente para mim. Sinto muito, senhora Wilson, sussurrou. Disseram-me para começar a fazer as malas. Não entendo o que está acontecendo. Eu também não, mas estava começando a ter uma ideia mais clara. Jane trabalhava exclusivamente para mim desde que a contratamos, recém-saída da faculdade. Ela aprendeu o negócio sob minha orientação, conhecia meus sistemas e entendia minha maneira de trabalhar com clientes. Se David a estava deixando lotar meu escritório, aquela não era uma situação temporária. Tudo bem, Jane. Eu sei que não é sua escolha. Meu escritório parecia estranho, com caixas espalhadas por todo lugar. Os prêmios na parede, a maioria com meu nome em campanhas que desenvolvi pessoalmente, as cartas de agradecimento a clientes que elogiavam meu pensamento estratégico, as fotos de eventos da empresa em que eu estava ao lado de David, nós dois sorrindo com a confiança de parceiros de negócios bem-sucedidos. Peguei a foto emoldurada da nossa comemoração de 5 anos. Tínhamos acabado de conquistar nosso primeiro grande cliente corporativo, e David me surpreendeu com uma viagem de fim de semana para comemorar. Parecíamos tão felizes, tão unidos em nossa visão compartilhada. Eu acreditava que estávamos construindo algo juntos que duraria para sempre. Meu telefone vibrou com outra mensagem de David: Sarah Mitchell chegará às 14 horas para reuniões de transição. Por favor, preparem os arquivos dos clientes. Sarah Mitchell, o nome que estava prestes a substituir o meu em tudo que eu havia construído. Abri o diretório de funcionários, mas não havia nenhuma Sarah Mitchell listada. Uma nova contratação, então, alguém que David havia contratado sem me consultar, sem sequer mencionar durante nossas reuniões operacionais diárias. Comecei a retirar arquivos do meu armário, cada pasta representando relacionamentos que eu havia cultivado ao longo dos anos, o grupo Henderson, onde eu havia salvo pessoalmente o lançamento do produto deles depois que a agência anterior os decepcionou, o Riverside Shopping Center, cujo orçamento de marketing eu havia triplicado por meio de campanhas estratégicas que realmente funcionaram, o grupo Morrison, cujos contratos provavelmente ainda estavam quentes da gráfica. Senhora Wilson, Jane apareceu na minha porta, segurando uma pequena caneca de cerâmica. Eu não tinha certeza se a senhora queria isso embalado ou se deveria ficar. Era a caneca de café que Lisa tinha feito para mim na 3ª série, pintada com traços roxos irregulares e com a melhor mãe do mundo escrito com letra de criança. Eu a mantive na minha mesa por mais de uma década, um lembrete do que realmente importava, mesmo durante as emergências mais estressantes com clientes. Embale, eu disse baixinho. Embale tudo. Enquanto Jane embrulhava cuidadosamente a caneca em papel de seda, percebi que David não estava apenas me demitindo da empresa. Ele estava me apagando da vida que construímos juntos. Cada relacionamento profissional, cada conexão com clientes, cada inovação estratégica que eu havia contribuído, tudo isso estava sendo transferido para alguém cujo nome eu nunca tinha ouvido antes daquela manhã. Mas, enquanto eu via minha vida profissional desaparecer em caixas de papelão, algo mais crescia dentro de mim, algo frio, calculista e absolutamente determinado. David podia pensar que poderia se livrar de mim como um plano de negócios ultrapassado, mas estava prestes a descobrir que 15 anos de pensamento estratégico me ensinaram algumas coisas sobre guerra. A mulher que acabará de conseguir a conta do Morrison Group na apresentação de sua carreira não iria desaparecer silenciosamente. Ela faria com que David se arrependesse do dia em que decidiu subestimá-la. Ao meio-dia, meu escritório estava vazio, exceto pelas caixas que Jane havia empilhado perto da porta. Mas meu verdadeiro trabalho estava apenas começando. A casa parecia diferente quando entrei pela porta da frente naquela tarde. Tudo parecia igual, as paredes creme que David e eu tínhamos pintado juntos 5 anos antes, as fotos de família enfeitando o corredor, os móveis confortáveis que havíamos escolhido cuidadosamente para nossa vida juntos. Mas, sabendo o que eu sabia agora, tudo parecia um palco montado para uma peça para a qual eu nunca havia feito um teste. Coloquei minhas caixas na sala e ouvi o silêncio. David só chegaria em casa em algumas horas. Ele me mandou uma mensagem enquanto eu dirigia para casa dizendo que estava cuidando da transição com um novo membro da equipe, o novo membro que aparentemente estava assumindo minha carreira enquanto eu deveria desaparecer discretamente. O carro da Maria estava estacionado na garagem ao lado, o que significava que ela estava limpando a casa dos Henderson hoje. Perfeito.
Maria Gonzalez era nossa faxineira havia 10 anos, vindo todas as terças e sextas-feiras sem falta. Ela acompanhou nosso casamento nos melhores e piores momentos, limpou discretamente nossas brigas e comemorou nossos sucessos com genuíno carinho. Bati na porta dos fundos da casa dos Henderson, sabendo que Maria estaria terminando a cozinha por volta dessa hora. Ela abriu a porta com um sorriso que imediatamente se transformou em preocupação ao ver minha expressão. Senhora Chloe, o que a senhora está fazendo em casa tão cedo? Preciso falar com você, Maria. É importante. Ela olhou para a cozinha dos Henderson, saiu e fechou a porta. Aos 62 anos, Maria já havia criado 6 filhos e lidado com mais dramas domésticos do que a maioria dos terapeutas. Nada mais a surpreendia, mas a maneira como ela observava meu rosto me dizia que ela pressentia que algo sério estava por vir. Está tudo bem com o Sr. David? A pergunta tinha mais significado do que ela provavelmente imaginava. É isso que preciso descobrir. Você notou algo incomum em nossa casa ultimamente? Algo que parecesse estranho? As mãos calejadas de Maria torceram o pano de limpeza que segurava. Senhora Chloe, eu não gosto de falar sobre o que vejo nas casas das pessoas. Eu sei, e sempre respeitei isso em você, mas acho que meu marido está mentindo para mim sobre algumas coisas, e eu preciso saber a verdade. Ela ficou em silêncio por um longo momento, ponderando sua lealdade a nós dois em comparação com o que quer que tivesse testemunhado. Por fim, ela suspirou profundamente. Houve ligações quando você estava em viagens de negócios. Ele acha que eu não consigo ouvir porque estou passando aspirador de pó, mas as paredes são finas lá em cima. Que tipo de telefonemas? Conversa mansa. Do jeito que os homens falam quando não querem que as esposas ouçam. Ela pareceu desconfortável, mas continuou. E teve uma mulher que veio aqui em casa 2 vezes quando você estava visitando sua irmã em Portland. Jovem, loira. Ela não ficou muito tempo, mas sabia onde ficava cada coisa na cozinha. Meu coração batia forte, mas mantive a voz firme. Quando foi isso? A primeira vez foi há uns 4 meses. A segunda foi no mês passado, um dia antes de você voltar de Portland. 4 meses antes, David começou a se interessar repentinamente por eventos de networking para os quais eu não era convidada. No mês anterior, ele foi excepcionalmente carinhoso quando voltei de uma visita à minha irmã, trazendo-me flores e sugerindo que saíssemos para um jantar caro. Presentes de culpa, percebi agora. Você viu mais alguma coisa? Algo que parecesse fora do lugar? Maria hesitou, depois enfiou a mão no bolso do avental. Encontrei isso na lixeira do escritório do Sr. David há uns 3 meses. Eu ia jogar fora, mas algo me disse para guardar. Ela me entregou um pequeno brinco de prata, moderno e de aparência cara, nada que eu teria escolhido para mim. Era o tipo de joia que uma mulher mais jovem usaria para parecer sofisticada diante de um homem mais velho. Pensei que talvez pertencesse a um cliente que tinha uma reunião lá, continuou Maria. Mas os clientes geralmente não sobem para o escritório dele. Não, não. David sempre atendia clientes em nosso escritório ou em restaurantes. Seu escritório em casa era seu espaço privado, onde ele trabalhava em projetos confidenciais e fazia ligações sigilosas. O fato de aquele brinco estar lá significava que alguém se sentirá muito confortável em nossa casa, confortável o suficiente para subir as escadas, confortável o suficiente para se aproximar de David a ponto de joias caírem. Obrigada por guardar isso, eu disse, guardando o brinco no bolso. E Maria, essa conversa fica entre nós. Claro, Senhora Chloe, mas tenha cuidado. Quando os homens começam a mentir sobre coisas pequenas, geralmente mentem também sobre coisas grandes. Suas palavras me acompanharam de volta para casa, onde fui direto para o escritório de David. Ele sempre foi descuidado com senhas, usando a data do nosso aniversário, 15 de outubro de 2015, para tudo, desde o laptop dele até os cartões de crédito que tínhamos em comum. Costumava ser doce, essa consistência romântica. Agora seria a sua ruína. O laptop dele ainda estava aberto sobre a mesa, com o protetor de tela ligado. Movi o mouse e a senha apareceu. Digitei 10152015. A tela desbloqueou imediatamente. Sua caixa de entrada de e-mails foi uma revelação. Mensagens de uma pessoa chamada Sarah Mitchell, que já duravam 8 meses. No início, eram profissionais,
discussões sobre estratégias de marketing, tendências do setor, oportunidades de networking. Mas, no terceiro mês, o tom mudou drasticamente. Mal posso esperar para te ver hoje à noite. No Plaza Hotel, quarto 412, exatamente como planejamos. David, estive pensando na nossa conversa sobre a reestruturação da empresa. Acho mesmo que é hora de prosseguir com a remoção dos obstáculos que discutimos. Os obstáculos que discutimos, esse era eu. Eu era um obstáculo a ser removido. Percorri meses de mensagens, com as mãos tremendo ao me dar conta de tudo. Sarah não tinha simplesmente entrado em nossas vidas. Ela tinha sido estrategicamente posicionada ali, trazida especificamente para me expulsar. David vinha planejando isso há pelo menos 6 meses, talvez mais. Os e-mails mais recentes foram os mais prejudiciais: reservas de hotel feitas com cartões de crédito da empresa, planos de férias para uma viagem ao Napa Valley agendada para o mês seguinte, as mesmas datas em que eu planejava visitar minha mãe, reservas em restaurantes em lugares onde eu nunca tinha ido, cobradas da nossa conta comercial como entretenimento para clientes. Mas foi a sequência de e-mails intitulada Cronograma de Transição da Chloe que me deixou arrepiado. Eles estavam planejando cada detalhe da minha mudança. A apresentação do Morrison Group foi o meu teste. Se eu tivesse sucesso, eles levariam o crédito pelo meu trabalho; se eu falhasse, usariam isso como justificativa para me substituir. Imprimi tudo. A impressora laser no escritório de David trabalhava horas extras enquanto meses de evidência se espalhavam página por página, cartas de amor, registros financeiros, planos estratégicos para assumir meus clientes, até mesmo discussões sobre quais funcionários seriam mantidos sob a liderança de Sarah. Meu telefone tocou enquanto eu organizava as impressões. O nome de Jennifer Walsh apareceu na tela. Chloe, fiquei sabendo do que aconteceu hoje. Você está bem? Jennifer foi nossa contadora por 3 anos antes de pedir demissão repentinamente na primavera passada. Ela havia dado aviso prévio de 2 semanas e citado diferenças criativas com a gerência como motivo para a saída. Na época, fiquei magoada por ela não se sentir à vontade para conversar comigo sobre o que a estava incomodando. Estou processando tudo, eu disse cuidadosamente. Mas tenho algumas perguntas sobre o seu tempo na empresa. Se estiver disposto a conversar, podemos nos encontrar em algum lugar? Prefiro não discutir isso por telefone. 1 hora depois, estávamos sentados em uma pequena cafeteria do outro lado da cidade, o tipo de lugar onde ninguém do nosso círculo profissional nos ouviria acidentalmente. Jennifer parecia nervosa, mexendo seu latte sem bebê-lo. Eu estava me perguntando quando esse dia chegaria, disse ela finalmente. Eu sabia que o David estava planejando algo, mas esperava estar errada. Conte-me tudo. Jennifer respirou fundo. Cerca de 8 meses antes de eu pedir demissão, David começou a me pedir para lidar com certas despesas de forma diferente, despesas particulares que ele queria que fossem classificadas como despesas comerciais. Quando questionei a ética daquilo, ele ficou bravo e me disse que não era meu trabalho julgar como ele gastava o dinheiro da empresa. Que tipo de despesas? Quartos de hotel, jantares, um pagamento mensal para uma empresa chamada SLM Consulting, da qual não consegui encontrar nenhum registro. Quando tentei pesquisar, David me disse para parar de fazer perguntas e simplesmente processar os pagamentos. SLM Consulting, Sarah Louise Mitchell, até mesmo sua empresa de consultoria falsa usava suas iniciais. Depois, houve as irregularidades na folha de pagamento. David queria que eu definisse um salário para alguém que ainda não estava oficialmente contratado. Quando expliquei que precisávamos primeiro da documentação adequada, ele me acusou de ser difícil e obstrutiva. Jennifer tirou uma pasta de papel pardo da bolsa. Eu guardava cópias de tudo. Eu sabia que algo não estava certo e pensei que um dia alguém precisaria descobrir a verdade. A pasta continha meses de registros financeiros que mostravam um padrão de fraude sistemática, fundos da empresa usados para despesas pessoais, honorários falsos de consultoria e manipulação da folha de pagamento. David não estava apenas me traindo, ele estava roubando da nossa empresa para financiar seu caso. Por que você não veio até mim com isso quando estava acontecendo? A expressão de Jennifer era triste, mas consciente. Porque David deixou claro que você era parte do problema. Ele disse que você vinha fazendo exigências irracionais sobre o orçamento e que essas despesas eram necessárias para manter o negócio funcionando sem problemas. Ele a pintou como um obstáculo ao progresso.
A mesma narrativa que os e-mails de Sarah mencionavam. Eu vinha sendo sistematicamente minado há meses, retratado como o problema que precisava ser resolvido. Enquanto eu trabalhava até tarde da noite e nos fins de semana para expandir o negócio, David me posicionava como a razão pela qual precisávamos de uma nova liderança. Jennifer, vou lutar contra isso, mas preciso da sua ajuda para organizar essas evidências adequadamente. O sorriso dela foi o primeiro sincero que vi o dia todo. Eu esperava que você dissesse isso. O David pode ter te enganado por um tempo, mas nunca me enganou. E, Senhora Wilson, ele vai se arrepender do dia em que decidiu te trair. Caminhando de volta para o meu carro com a pasta de evidências de Jennifer, senti algo que não sentia desde que li a mensagem de texto de David naquela manhã: esperança. Não a esperança ingênua de que tudo aquilo fosse um mal-entendido, mas a esperança estratégica que vem de saber que você tem as armas necessárias para revidar. David achou que tinha me dado um checkmate com 2 mensagens de texto e uma misteriosa Sarah Mitchell. Mas ele tinha esquecido que eu havia passado 15 anos aprendendo a pesquisar, criar estratégias e executar campanhas complexas contra oponentes muito mais inteligentes do que ele. Isso era só o começo. O endereço na fatura do cartão de crédito do David me levou ao Riverside Towers, um dos condomínios mais caros da cidade. Eu já tinha passado por ali centenas de vezes ao longo dos anos, sempre me perguntando quem poderia se dar ao luxo de viver com tanto luxo. Agora eu sabia, aparentemente, conseguiríamos, quando David decidiu financiar o estilo de vida da namorada com a renda do nosso negócio. O porteiro era um senhor mais velho e simpático que claramente se orgulhava de conhecer pessoalmente todos os moradores. Quando me aproximei de sua mesa no saguão com piso de mármore, seu rosto se iluminou com o reconhecimento. Senhora Wilson, que prazer vê-la. A senhora veio visitar a senhorita Mitchell no 12B? Meu coração parou, mas consegui manter a expressão neutra. Sim, na verdade. Eu queria fazer uma surpresa para ela. Ah, ela vai adorar. Ela estava dizendo ontem mesmo o quanto aprecia tudo que você e seu marido fizeram por ela. Uma menina tão doce e tão grata pela ajuda com a situação dela. Ajuda com a situação dela, David aparentemente se posicionou como uma espécie de benfeitor generoso, ajudando uma jovem profissional em dificuldades a se reerguer. O porteiro continuou conversando enquanto ligava para o apartamento. Senhorita Mitchell, a senhora Wilson está aqui para vê-la. Ah, ela não está atendendo. Ela pode ter saído para fazer compras. Ela mencionou algo sobre comprar mantimentos mais cedo. Tudo bem, eu disse, forçando um sorriso. Vou esperar alguns minutos no saguão, se não tiver problema. Enquanto eu estava sentado em uma das poltronas de couro macias, fingindo checar meu celular, puxei conversa com o porteiro. O nome dele era Frank, e ele trabalhava no Riverside Towers havia 12 anos. Ele conhecia a rotina de todos, seus visitantes, seus hábitos. A senhorita Mitchell é uma inquilina tão atenciosa, continuou Frank sem ser questionado. Sempre pergunta pelos meus netos, nunca causa problemas e é muito responsável com o pagamento do aluguel, sempre pontualmente, por meio daquele sistema automático. Sabe, a conta corporativa que cuida disso. O Wilson Marketing Group, eu acho, é uma estrutura muito profissional. A maioria dos nossos moradores mais jovens tem dificuldades com o aluguel aqui, mas a senhorita Mitchell nunca precisa se preocupar com isso. O Wilson Marketing Group pagava o aluguel da Sarah diretamente. Nossa empresa estava literalmente financiando o estilo de vida luxuoso da amante do David, enquanto tivemos que cortar as contribuições dos funcionários para o plano de saúde 3 meses atrás devido a restrições orçamentárias. Agradeci a Frank e voltei para o carro, com a mente a mil. 8 meses de aluguel no Riverside Towers custariam pelo menos $4.000 por mês, provavelmente mais para uma unidade boa. Eram quase $40.000 só de cara, sem nem considerar os restaurantes, hotéis e outras despesas que eu encontrara nas faturas do cartão de crédito. Em casa, espalhei os registros financeiros de Jennifer na mesa da cozinha, junto com os e-mails que imprimi do computador de David. O padrão era ainda pior do que eu havia percebido inicialmente. Todos os jantares românticos com Sarah tinham sido codificados como despesas de entretenimento para clientes. A viagem de fim de semana deles para o litoral tinha sido listada como um retiro de formação de equipe. Até a mensalidade da academia de Sarah estava sendo paga por meio de um contrato falso de consultoria. Isso é fraude sistemática, disse Jennifer quando liguei para atualizá-la sobre o que descobri.
David não foi apenas infiel, ele desviou fundos da empresa para pagar seu caso. De quanto estamos falando no total? Pelo que posso documentar, pelo menos $78.000 no ano passado, mas isso é apenas o que posso provar com extratos bancários e recibos. O valor real provavelmente é muito maior. $78.000. Era mais do que a maioria dos nossos funcionários ganhava em um ano, dinheiro que deveria ter sido usado para a reforma do escritório que estávamos adiando, para as atualizações de software de marketing que nossa equipe precisava desesperadamente ou para os bônus por desempenho que havíamos eliminado para manter a lucratividade. Enquanto isso, David e Sarah viviam como reis com dinheiro roubado. Passei a manhã seguinte pesquisando Sarah Mitchell mais a fundo. O que encontrei foi ainda pior do que eu esperava. A vaga de diretora de marketing no currículo dela na Henderson & Associates, liguei diretamente para eles e falei com o departamento de RH. Sarah trabalhou lá por 6 meses como assistente júnior antes de ser demitida por apresentar relatórios de despesas falsos. O emprego anterior no Creative Solutions Group, onde ela alegava ter gerenciado uma equipe de 12 pessoas, o Creative Solutions Group havia falido 3 anos antes, mas localizei o antigo proprietário pelo LinkedIn. Sarah estagiou lá por 2 meses antes de a empresa fechar. Ela nunca havia gerenciado ninguém. Todas as referências em seu currículo eram de uma empresa que não existia mais ou de pessoas que não se lembravam de ter trabalhado com ela. O prestigiado curso de marketing da Universidade Estadual, ela cursou por um semestre antes de abandonar. David havia contratado uma fraude completa para me substituir, e ele estava tão apaixonado que nem sequer fez uma verificação de referências básica. Mas a descoberta mais danosa veio de uma fonte improvável. Tom Rivera, um investigador particular com quem trabalhei em verificações de antecedentes para projetos sensíveis de clientes, me retornou com informações que eu nem havia solicitado. Chloe, investiguei aquela Sarah Mitchell como você pediu, mas encontrei outra coisa que você precisa saber. Ela entrou em contato com a Hartley & Associates. A Hartley & Associates era nossa maior concorrente, a agência que vinha tentando roubar nossos clientes há anos. Que tipo de contato? Reuniões de almoço, pelo menos 3 no último mês. Minha fonte na Hartley diz que eles têm discutido nossa lista de clientes, nossas estratégias de preços e nossas operações internas. Ela tem passado informações para eles. Sarah não era apenas incompetente e fraudulenta, ela estava sabotando ativamente nossa empresa, compartilhando informações confidenciais com nossos concorrentes. David havia contratado uma espiã corporativa e lhe entregado as chaves de toda a nossa operação. Naquela noite, recebi uma ligação de Margaret Tim, CEO da Tim Industries e nossa maior cliente. Margaret e eu trabalhamos juntas por 8 anos, construindo a marca da empresa dela, de uma pequena empresa regional para uma grande empresa de manufatura sustentável. Chloe, preciso falar com você sobre uma coisa, disse Margaret, com a voz tensa. Estou tentando falar com você no escritório, mas sempre sou transferida para uma pessoa chamada Sarah, que parece não entender nossa conta. Qual é o problema, Margaret? Ela me enviou conceitos de campanha completamente inadequados para nossa marca. É como se ela não entendesse o que fazemos ou quem são nossos clientes. O cronograma que ela propôs entraria em conflito com o lançamento do nosso produto, e o orçamento que ela propôs é 30% maior do que o combinado. Sarah estava à frente da conta da Tim Industries havia menos de uma semana e já estava destruindo 8 anos de relacionamento. Margaret, não estou oficialmente na empresa neste momento, mas quero que você saiba que estou trabalhando para resolver esta situação. Espero que sim, porque, francamente, se esse é o tipo de mudança que podemos esperar, a Tim Industries precisará considerar outras opções. Escolhi especificamente a Wilson Marketing por causa do seu envolvimento pessoal e expertise. Depois que desliguei o telefone com Margaret, mais 3 clientes ligaram com preocupações semelhantes. Nossa reputação, construída ao longo de 15 anos de trabalho meticuloso, estava se desintegrando em tempo real. Passei a noite criando 2 apresentações bem diferentes. A primeira foi o que todos esperariam, um gracioso discurso de despedida, onde eu agradeceria à equipe pelos anos de colaboração e desejaria sucesso a Sarah em sua nova função. Foi profissional, diplomático e completamente falso. A segunda apresentação era o meu plano real, continha todas as evidências que eu havia reunido, a fraude financeira, o currículo falsificado, a espionagem corporativa, as perdas de clientes. Mas, mais do que isso,
delineava uma estratégia abrangente para salvar a empresa e reconstruir a confiança dos clientes. Pratiquei as 2 apresentações até conseguir fazê-las com perfeição. A gala anual de reconhecimento ao cliente ainda estava a 3 semanas de distância, mas eu sabia que seria minha única chance de controlar a narrativa. David planejara usar o evento para apresentar oficialmente Sarah como a nova líder criativa da empresa. Em vez disso, o evento se tornaria o palco da apresentação mais importante da minha carreira, a apresentação que restauraria tudo que eu havia perdido ou me destruiria completamente. Mas enquanto ensaiava minhas palavras em frente ao espelho do banheiro à meia-noite, percebi que não tinha mais medo. David e Sarah haviam subestimado a mulher que tentaram apagar. Esse seria o maior erro deles. Na manhã seguinte ao meu treino da meia-noite, acordei com absoluta clareza sobre o que precisava ser feito. Se eu quisesse destruir David e Sarah na festa, primeiro precisava fazê-los acreditar que já tinham vencido. Comecei com algo simples, mas eficaz. Levei café para o David na cama, algo que eu não fazia há meses. Ele pareceu surpreso e um pouco desconfiado quando apareci na porta do nosso quarto com sua caneca favorita e o jornal. Do que se trata isso? Ele perguntou, mas estava sorrindo, o primeiro sorriso genuíno que vi nele em semanas. Tenho pensado em tudo o que aconteceu, eu disse, sentando-me na beira da cama. Talvez você tenha razão. Talvez eu esteja muito estressado ultimamente. Essa pausa pode ser exatamente o que eu preciso. O alívio de David era visível. Fico feliz que você esteja enxergando dessa forma, Chloe. Sei que essa transição tem sido difícil, mas realmente acho que é para o seu bem. Na semana seguinte, aperfeiçoei o papel da esposa graciosamente derrotada. Elogiei o trabalho de Sarah quando David mencionou suas ideias. Ofereci-me para ajudar a coordenar os detalhes da festa, insistindo que queria que o evento fosse perfeito para a nova direção da empresa. Até sugeri harmonizações de vinho para o cardápio do jantar, aproveitando o conhecimento adquirido em anos de organização de eventos para clientes. Minha atuação foi tão convincente que David começou a relaxar perto de mim de uma forma que não acontecia há meses. Começou a compartilhar detalhes sobre seus planos, aparentemente esquecendo que eu poderia ter opiniões sobre ser completamente apagado do negócio que construímos juntos. Sarah tem ideias incríveis para expandir nossos serviços digitais, disse-lhe durante um jantar. Ela acha que podemos dobrar nossa receita em 2 anos. Parece ambicioso, respondi, enchendo-lhe a taça de vinho. Ela tem experiência com estratégias de crescimento dessa magnitude? Ela trabalhou em algumas campanhas importantes em seus empregos anteriores, resultados realmente impressionantes. Assenti pensativamente, como se estivesse impressionado, em vez de saber que as principais campanhas de Sarah eram pura ficção. Ela parece muito confiante. Tenho certeza de que ela se sairá bem. Na semana anterior à gala, David soltou a bomba que eu esperava. Estou pensando em fazer um anúncio no evento, disse ele, ajeitando a gravata em frente ao espelho do nosso quarto. Algo pessoal? Ah, que tipo de anúncio? Ele se virou para mim e, por um instante, vi o homem por quem me apaixonei 23 anos atrás, nervosa, mas animada, como quando me contou sua ideia de abrir uma empresa de marketing. A Sarah e eu vamos ficar noivos. Queria te contar antes que alguém descubra. Deixei a dose certa de mágoa passar pelo meu rosto antes de me recompor. Que surpresa! Tem certeza de que está pronta para esse tipo de compromisso de novo? Nunca tive tanta certeza de nada, Chloe. Sarah me faz sentir jovem novamente, como se tudo fosse possível. Então estou feliz por você, eu disse, e quase falei sério. O anúncio do noivado dele tornaria minha revelação ainda mais devastadora. Você vai anunciar no baile? Logo depois de apresentá-la oficialmente como diretora criativa permanente da empresa. Parecia o momento perfeito. Perfeito mesmo. David tinha acabado de me dar a armação ideal para destruir sua vida profissional e pessoal simultaneamente. Naquela tarde, encontrei Patrícia Hawkins para almoçar em seu restaurante favorito no centro da cidade. Patrícia havia sido nossa primeira grande investidora, depositando sua confiança e dinheiro em mim e em David quando ainda trabalhávamos em nossa garagem. Aos 72 anos, ela ainda era afiada como uma lâmina e não tinha paciência para a desonestidade nos negócios. Tenho ouvido algumas coisas preocupantes sobre a empresa, eu disse depois de fazermos o pedido. Queria saber sua opinião antes do evento.
Patrícia se inclinou para a frente. Que tipo de coisas? Peguei uma pasta contendo cópias dos registros financeiros mais danosos que Jennifer havia fornecido. Patrícia colocou seus óculos de leitura e estudou os documentos com a mesma intensidade com que antes revisava nossos relatórios trimestrais. Estes relatórios de despesas mostram algumas irregularidades, eu disse cuidadosamente. Não tenho certeza se David tem conhecimento de como eles podem parecer para observadores externos. A expressão de Patrícia se tornava mais sombria a cada página. Quando chegou aos extratos do cartão de crédito com os pagamentos do apartamento de Sarah, seu rosto estava vermelho de raiva. Isso é fraude, Chloe. Fraude pura e simples. Espero que você tenha alguma ideia de como devemos lidar com isso. Não quero prejudicar a reputação da empresa desnecessariamente. A reputação da empresa já está sendo prejudicada. A questão é se conseguiremos salvá-la. Patrícia fechou a pasta e olhou diretamente para mim. O que você precisa de mim? Seu apoio quando apresento essas informações publicamente. David vem me colocando como problema, mas acho que nossos clientes e investidores merecem saber a verdade. Você tem meu total apoio. Thomas e Richard sentirão o mesmo quando virem essas evidências. Nos 3 dias seguintes, tive conversas semelhantes com os outros membros do conselho. Thomas Burke, que havia investido em nós 5 anos antes, estava pronto para pedir a demissão imediata de David. Richard Santos, nosso mais novo membro do conselho, estava preocupado com as implicações legais das irregularidades financeiras. Precisamos agir rápido, disse Thomas durante nossa reunião privada. Se a notícia dessa fraude se espalhar antes que possamos controlar a narrativa, isso pode destruir a empresa completamente. É exatamente por isso que acho que a gala é o local perfeito, respondi. Todos os nossos clientes estarão lá, junto com pessoas-chave do setor. Se formos transparentes sobre o que aconteceu e apresentarmos um plano claro para o futuro, podemos realmente fortalecer a confiança dos clientes. Enquanto isso, eu estava reconstruindo relacionamentos com nossos funcionários por meio de pequenos gestos que pareciam insignificantes, mas carregavam um significado profundo. Levei café da manhã para a equipe de design, lembrando exatamente como cada um gostava. Passei no departamento de contabilidade para ver como Jenny estava, que vinha sofrendo com o aumento da carga de trabalho desde a minha saída. Sinto sua falta aqui, confidenciou Jenny durante uma dessas visitas. As coisas estão realmente caóticas desde que você foi embora. Como assim? Sarah não entende nossos sistemas. Ela continua pedindo relatórios que não existem e fica frustrada quando não conseguimos entregá-los imediatamente. Ontem, ela queria um detalhamento da rentabilidade do cliente que eu levaria 3 dias para compilar, e ela precisava dele em 2 horas. Histórias semelhantes surgiram em outros departamentos. A equipe criativa estava refazendo campanhas diversas vezes porque Sarah não conseguia articular o que queria. A equipe de atendimento ao cliente estava recebendo reclamações sobre prazos perdidos e comunicação deficiente. Há algo que você possa fazer para ajudar? Perguntou nosso designer-chefe, Marcos, em voz baixa. Estamos todos preocupados com o rumo que isso vai tomar. Estou trabalhando em algo, eu disse. Aguente firme mais um pouco. A empolgação nos olhos de Marcos me dizia que nossa equipe estaria pronta para apoiar uma nova liderança quando chegasse a hora. Eles estavam esperando que alguém reconhecesse o que estavam vivenciando e oferecesse uma solução. 3 noites antes da festa, dei uma última olhada no escritório de David enquanto ele jantava com Sarah. O que encontrei em uma gaveta trancada da mesa fez minhas mãos tremerem tanto que quase deixei cair os papéis. Pedidos de empréstimo. Vários pedidos de empréstimo. Todos usando nossa casa como garantia, todos com o que parecia ser minha assinatura, mas que na verdade não eram assinados por mim. David vinha falsificando meu nome em documentos financeiros, colocando nossa casa em risco para financiar seu estilo de vida com Sarah. Os valores eram impressionantes, mais de $200.000 em empréstimos com garantia da nossa casa. Dinheiro que havia desaparecido em seu apartamento de luxo, restaurantes caros e viagens de fim de semana. Se esses empréstimos entrassem em inadimplência, perderíamos tudo o que havíamos conquistado ao longo de 23 anos de casamento. Não se tratava mais apenas de traição. David tinha literalmente apostado todo o nosso futuro em seu relacionamento com uma mulher que estava sabotando ativamente nossos negócios.
Na noite anterior à festa, apresentei minhas evidências uma última vez, organizando-as na apresentação mais convincente da minha carreira: registros financeiros, impressões de e-mails, depoimentos de clientes, documentos de empréstimo com assinaturas falsas, tudo organizado para contar a história completa do engano de David e Sarah. Liguei para Lisa na Califórnia, precisando ouvir a voz da minha filha antes que amanhã tudo mudasse. Mãe, você parece diferente, disse ela. Mais parecida com você mesma de novo. Amanhã vai ser um dia importante para os negócios, querida. Queria que você soubesse que, aconteça o que acontecer, eu tenho lutado por tudo que construímos. Estou orgulhosa de você, mãe. Sempre estive. Depois de desligar, senti uma calma que não sentia desde aquela manhã, 3 semanas atrás, quando a mensagem de texto do David destruiu meu mundo. Amanhã, eu ou recuperaria minha vida ou perderia tudo tentando. Mas eu não desistiria sem a luta da minha vida. A verdade finalmente viria à tona, e a arrogância do David estava prestes a se tornar sua completa destruição. O grande salão de baile do Riverside Hotel brilhava sob lustres de cristal, repleto do tipo de público elegante que representava 15 anos de cuidadosa construção de relacionamentos. Fiquei perto da entrada, cumprimentando os convidados conforme eles chegavam, desempenhando meu papel de graciosa anfitriã uma última vez. Meu vestido azul marinho, aquele que David costumava dizer que me fazia parecer capaz de conquistar o mundo, parecia uma armadura esta noite. Chloe, você está absolutamente radiante, disse Margaret Tim, beijando minha bochecha no ar. Estou tão feliz que você esteja aqui esta noite. Estava esperando que tivéssemos a chance de conversar. Com certeza, prometi, apertando sua mão significativamente. Margaret não fazia ideia de que estava prestes a presenciar a apresentação mais importante da minha carreira. David trabalhava na sala como o empresário confiante de sempre, com seu smoking preto impecável e um sorriso brilhante e experiente. Ele circulava de grupo em grupo, apertando as mãos de clientes e concorrentes, sem a mínima noção de que várias das pessoas com quem ele estava seduzindo já sabiam a verdade sobre seus crimes financeiros. Thomas Burke cruzou meu olhar do outro lado da sala e me deu um aceno quase imperceptível. Os membros do conselho estavam em suas posições, sentados estrategicamente por todo o salão. Patricia Hawkins estava na mesa principal, com um ar elegante e sereno, mas eu podia ver a firmeza em sua expressão. Ela estava pronta para o que viria. Exatamente às 7h30, David subiu ao pequeno palco na frente da sala e tocou o microfone para chamar a atenção de todos. As conversas foram diminuindo gradualmente à medida que 200 pessoas se voltaram para ele. Boa noite a todos e bem-vindos à nossa gala anual de reconhecimento ao cliente, começou David, com a voz ecoando facilmente pelo sistema de som. Antes de saborearmos este jantar maravilhoso, tenho alguns anúncios interessantes a fazer sobre o futuro do Wilson Marketing Group. Essa foi a minha deixa. Aproximei-me do palco, posicionando-me onde pudesse ver a entrada de Sarah. De acordo com meu plano cuidadosamente orquestrado, ela chegaria a qualquer momento. Como muitos de vocês sabem, passamos por algumas transições de liderança recentemente, continuou David. Hoje à noite, tenho o prazer de apresentar oficialmente a vocês a mulher que conduzirá o Wilson Marketing Group para sua próxima fase de crescimento. As portas do salão se abriram pontualmente, e Sarah Mitchell fez sua entrada triunfal. Ela usava um vestido vermelho deslumbrante que provavelmente custou $5.000, dinheiro que, no fim das contas, veio dos cofres da nossa empresa, e seu cabelo loiro estava penteado em um coque elaborado que lembrava uma visita cara ao salão. Ela parou na porta, claramente esperando que todos os olhares se voltassem para ela com admiração. Mas, em vez dos murmúrios impressionados que esperava, ela se viu entrando em uma sala onde vários atores importantes já estavam concentrados em algo completamente diferente. A tela de apresentação atrás de David já exibia o slide de abertura do que ele imaginava ser a apresentação de Sarah, mas Patricia Hawkins distribuía pastas para as pessoas em sua mesa. E eu podia ver as expressões preocupadas em seus rostos enquanto as abriam. Senhoras e senhores, disse David, gesticulando para Sarah enquanto ela caminhava pela sala, por favor, deem as boas-vindas a Sarah Mitchell, nossa nova diretora criativa. Os aplausos foram educados, mas contidos. Sarah sorriu ao se juntar a David no palco, aceitando o microfone que ele lhe entregou. Muito obrigada a todos, começou Sarah, com a voz ligeiramente ofegante de entusiasmo. Estou absolutamente emocionada por liderar esta equipe incrível rumo ao futuro.
O Wilson Marketing Group tem uma base maravilhosa e mal posso esperar para dar continuidade a tudo que foi estabelecido aqui. Tudo que foi estabelecido. Ela já estava levando crédito por 15 anos do meu trabalho e estava oficialmente no comando há menos de um mês. Mas antes que Sarah compartilhe sua visão para o futuro da empresa, disse David, retomando o microfone, gostaria de pedir à minha esposa, Chloe, que dissesse algumas palavras. Afinal, nada disso seria possível sem as contribuições dela ao longo dos anos. Este era o momento para o qual eu estava me preparando. Caminhei em direção ao palco, meus saltos estalando no piso de madeira, e David estendeu a mão para me ajudar a subir os degraus. Seu sorriso era caloroso e genuíno. Ele realmente acreditava que eu estava prestes a fazer um gracioso discurso de despedida e desaparecer silenciosamente no fundo. Obrigada, David, eu disse, aceitando o microfone. Olhei para a multidão de rostos conhecidos, clientes com quem trabalhei por anos, concorrentes que respeitavam a reputação da nossa empresa, funcionários que confiaram suas carreiras a mim. É maravilhoso ver tantos amigos aqui esta noite, comecei, com a voz firme e calorosa. O Wilson Marketing Group tem sido uma parte muito importante da minha vida nos últimos 15 anos. David e eu construímos esta empresa com nada mais do que grandes sonhos e muito trabalho duro. Vi Sarah relaxar um pouco ao meu lado. Era exatamente o tipo de discurso sentimental que ela esperava. Celebramos tantos sucessos juntos neste setor, continuei. Construímos relacionamentos duradouros, criamos campanhas premiadas e consolidamos uma reputação de integridade e excelência. A palavra integridade tinha um peso extra, e notei Patricia Hawkins inclinar-se para a frente na cadeira. Mas esta noite não é só para celebrar o passado, eu disse, mudando um pouco o tom de voz. Trata-se de garantir que o Wilson Marketing Group continue a manter os valores e padrões que o tornaram bem-sucedido. Fiz uma pausa, deixando o silêncio se prolongar o suficiente para criar tensão. Sarah me olhava com mais atenção agora, percebendo algo no meu tom que ela não conseguia identificar. No entanto, antes de me afastar, acho que todos merecem saber o verdadeiro motivo dessa transição e o que ela significa para o futuro da nossa empresa. A mudança na sala foi imediata. O sorriso de David vacilou. Sarah deu um pequeno passo para trás. A plateia, que havia sido educadamente atenciosa, de repente se concentrou intensamente. Vejam, nas últimas semanas, algumas informações preocupantes chegaram ao meu conhecimento, continuei, com a voz mais forte. Informações que afetam não apenas a liderança desta empresa, mas também sua integridade financeira e seu relacionamento com todos vocês. Acenei com a cabeça em direção ao fundo da sala, onde Jennifer Walsh operava o equipamento de apresentação. A tela atrás de mim mudou do slide genérico de boas-vindas de David para um extrato bancário mostrando os pagamentos feitos a Riverside Towers. Este é um extrato de cartão de crédito da empresa do mês passado, eu disse, virando-me para gesticular na tela. Você verá um pagamento de $4.000 para os apartamentos de luxo do Riverside Towers. Este pagamento, como dezenas de outros nos últimos 8 meses, foi codificado como despesa comercial, especificamente como aluguel de espaço de consultoria. O quarto estava completamente silencioso agora. David estava pálido, enquanto Sarah parecia que ia vomitar. O espaço de consultoria em questão, continuei, é um apartamento de luxo onde nosso novo diretor criativo está morando sem pagar aluguel há 8 meses, cortesia de fundos da empresa. Um murmúrio percorreu a plateia. Pude ver clientes trocando olhares, membros do conselho assentindo sombriamente e funcionários parecendo chocados. Jennifer avançou para o próximo slide, mostrando um recibo de restaurante. Este é do Romanos, um dos restaurantes mais caros da cidade. A conta era para 2 pessoas, cobrada da empresa como entretenimento para os clientes. Mas os clientes entretidos eram David Wilson e Sarah Mitchell, numa terça-feira à noite, enquanto eu estava em casa, acreditando que meu marido estava trabalhando até tarde em propostas para os clientes. Sarah tentou se mover em direção ao microfone, mas Thomas Burke se posicionou perto do palco e bloqueou seu caminho com um gesto sutil. As evidências continuam, eu disse, minha voz ficando mais forte a cada revelação. Reservas de hotel para escapadelas românticas cobradas como retiros de negócios. Viagens de compras pessoais codificadas como pesquisa de marketing. Até a mensalidade da academia da senhorita Mitchell, escondida em nosso pacote de benefícios para funcionários, apesar de ela só ter sido contratada oficialmente há 3 semanas.
David finalmente recuperou a voz. Chloe, este não é o momento nem o lugar para... Na verdade, David, este é exatamente o momento e o lugar, interrompi, mantendo o controle do microfone, porque todos nesta sala merecem saber que quase $80 mil em dinheiro da empresa foram roubados para financiar seu relacionamento pessoal. Suspiros ecoaram pelo salão. Margaret te encarava David com desgosto. Outros clientes sacavam seus celulares, provavelmente já escrevendo mensagens para seus parceiros de negócio sobre o que estavam testemunhando. Mas a fraude financeira é apenas parte da história, continuei, implacável. Porque a pessoa a quem você confiou a liderança criativa da nossa empresa construiu toda a sua carreira com base em mentiras. A tela de apresentação agora mostrava o currículo de Sarah, juntamente com a documentação de seu histórico profissional real. Sarah Mitchell afirma ter sido diretora de marketing na Henderson & Associates. Na verdade, ela era uma assistente júnior que foi demitida por falsificar relatórios de despesas. Ela afirma ter gerenciado grandes campanhas no Creative Solutions Group. Essa empresa faliu há 3 anos, e Sarah estagiou lá por exatamente 2 meses. Sarah finalmente cedeu. Isso é ridículo, gritou ela, com a compostura completamente abalada. Você não pode provar nada disso. Na verdade, eu posso, respondi calmamente, porque, ao contrário de você, acredito em pesquisa e verificação minuciosas. O Conselho de Administração já analisou todas essas evidências. Eles também analisaram as reclamações de clientes que recebemos desde que você assumiu meu cargo, há 3 semanas. Olhei diretamente para Sarah enquanto dava o golpe final. A partir deste momento, você e David Wilson foram removidos de seus cargos no Wilson Marketing Group. O conselho votou pela minha reintegração como diretora de criação e CEO interina, com efeito imediato. O rosto de Sarah passou de branco a vermelho vivo. Ela olhou ao redor da sala desesperadamente, como se procurasse alguém que pudesse defendê-la, mas encontrou apenas expressões hostis ou de nojo. Além disso, continuei, vários dos nossos principais clientes já concordaram em continuar seus relacionamentos com o Wilson Marketing Group sob nova liderança. Margaret Tim, da Tim Industries, Robert Morrison, do Morrison Group, e Patricia Hawkins, da Hawkins Development, confirmaram sua confiança contínua na capacidade da nossa empresa de atender às suas necessidades. Sarah se virou e correu. Não andou rápido. Não fez uma saída digna. Ela literalmente saiu correndo do salão, empurrando os convidados e tropeçando levemente em seus saltos caros. O som das portas do salão batendo atrás dela ecoou pelo silêncio atordoante. David ficou paralisado no palco ao meu lado, com o rosto em choque e humilhação. 23 anos de mentiras e traições o haviam atingido diante de todas as pessoas importantes em nosso mundo profissional. A mulher que ele tentou apagar, em vez disso, o apagou. O silêncio que se seguiu à saída dramática de Sarah se estendeu pelo que pareceu uma eternidade. 200 rostos me encararam, processando o que tinham acabado de testemunhar. Então Margaret Tim começou a bater palmas, primeiro lentamente, depois com intensidade crescente. Patricia Hawkins juntou-se a ela, depois a Thomas Burke e a outros por todo o salão até que os aplausos se tornaram estrondosos. David finalmente se moveu, descendo do palco sem dizer uma palavra e caminhando em direção à saída. Mas, ao contrário da fuga em pânico de Sarah, sua partida pareceu a de um homem aceitando a derrota. Os convidados se separaram para deixá-lo passar, com expressões que variavam da pena ao desgosto e à satisfação por ver a justiça ser feita. Permaneci no pódio, impressionado com a resposta. Não eram apenas parabéns educados. Era a comunidade empresarial expressando apoio genuíno ao que eu havia feito. Senhoras e senhores, eu disse, levantando a mão para silenciar os aplausos, sei que esta noite não se desenrolou como todos esperavam. Mas quero que saibam que o compromisso do Wilson Marketing Group com a excelência e a integridade permanece inalterado. Na verdade, está mais forte do que nunca. Na manhã seguinte, meu telefone começou a tocar às 6 horas e não parou por 12 horas. Repórteres queriam entrevistas sobre um confronto de gala, como o jornal de negócios local estava chamando. Clientes que estavam pensando em sair agora perguntavam sobre a expansão dos serviços. Concorrentes tentavam roubar nossos funcionários, presumindo que a empresa iria falir sem o David. Eles estavam errados. Jennifer Walsh estava de volta à sua mesa na quarta-feira, oficialmente empossada como nossa nova CFO,
com um aumento salarial e participação acionária que refletiam seu papel crucial na descoberta da fraude. Sua primeira ação foi implementar controles financeiros que impediriam qualquer pessoa de usar fundos da empresa para despesas pessoais novamente. Estamos instalando um sistema de aprovação de 3 assinaturas para qualquer despesa acima de $500, explicou ela durante nossa primeira reunião executiva. E todas as transações com cartão de crédito serão revisadas semanalmente por um comitê independente. A transformação na cultura do nosso escritório foi imediata e drástica. Funcionários que estavam pisando em ovos há meses, de repente, voltaram a ter energia e criatividade. Marcos, do design gráfico, apresentou 3 conceitos de campanha brilhantes em sua primeira semana de trabalho sob minha liderança restaurada. Jenny, minha ex-assistente, foi promovida a gerente de escritório e começou a implementar sistemas para melhorar a comunicação entre os departamentos. É como se alguém tivesse acendido as luzes novamente, Jenny me disse durante uma de nossas reuniões matinais. As pessoas estão realmente animadas para voltar a trabalhar. Mas as consequências pessoais foram mais complicadas do que a recuperação profissional. David contratou Charles Hortman, o advogado de divórcio mais caro da cidade, mas sua posição era quase impossível de defender. Os registros financeiros que eu havia reunido forneciam evidências claras de fraude, falsificação e violação do dever fiduciário. Nossa primeira sessão de mediação foi tensa e constrangedora. David sentou-se à minha frente, em uma mesa de conferências elegante, parecendo ter envelhecido 5 anos no último mês. Seu advogado tentou argumentar que as despesas da empresa eram custos comerciais legítimos, mas minhas provas eram abrangentes demais para serem contestadas. Seu cliente falsificou a assinatura do meu cliente em documentos de empréstimo totalizando mais de $200 mil, declarou meu advogado calmamente. Ele usou fundos da empresa para pagar as despesas de subsistência da amante. Ele cometeu fraude de valores mobiliários ao deturpar informações financeiras para investidores. Não estamos aqui para negociar. Estamos aqui para finalizar os termos da sua rendição. Os olhos de David encontraram os meus do outro lado da mesa. Chloe, eu nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Você falou sério, David. Só que nunca imaginou que seria pego. O divórcio foi finalizado em 6 semanas. Fiquei com nossa casa, minha participação integral na empresa e a maior parte dos nossos bens em comum. David enfrentou possíveis acusações criminais pelos documentos de empréstimo falsificados, embora tenha finalmente negociado um acordo judicial que incluía restituição integral e serviço comunitário. Sarah, por sua vez, havia desaparecido completamente. Corria o boato de que ela havia retornado para sua cidade natal, em Ohio, para trabalhar na pequena seguradora da família. As acusações de espionagem corporativa que eu poderia ter processado teriam levado à prisão, mas decidi que sua destruição profissional já era punição suficiente. As sessões de terapia foram mais difíceis do que eu esperava. A doutora Rebecca Martinez não me ajudou apenas a processar a traição. Ela me ajudou a entender como eu havia perdido partes de mim mesma ao longo dos anos de casamento e sociedade empresarial. Você se definiu pelas necessidades dos outros por tanto tempo que se esqueceu do que realmente queria, observou ela durante uma sessão particularmente difícil. A traição de David, por mais terrível que tenha sido, lhe deu permissão para se lembrar de quem você é quando não está tentando agradar a todos. Lisa veio da Califórnia na semana seguinte à festa, supostamente para ajudar com o processo de divórcio, mas, na verdade, para garantir que sua mãe sobrevivesse ao caos. Aos 28 anos, minha filha herdou minha mente estratégica e o charme de David. Mas ela nunca me viu como outra coisa senão a mulher que mantinha nossa família unida. Mãe, eu não fazia ideia de que você era capaz de algo assim, disse ela durante o jantar na mesa da cozinha. Quer dizer, eu sabia que você era inteligente e bem-sucedida, mas, ao assistir ao vídeo do seu discurso de gala, você parecia outra pessoa, mais forte, mais você mesma, se é que isso faz sentido. Fazia sentido. A mulher que fez aquela apresentação não era a esposa complacente que havia amenizado os erros de David por 23 anos. Ela era a pessoa que eu poderia ter sido o tempo todo se não tivesse me concentrado tanto em manter a paz. Estou orgulhosa de você, continuou Lisa. E, sinceramente, acho que essa é a melhor coisa que poderia ter acontecido à nossa família. Papai precisava de consequências por suas ações, e você precisava se lembrar do quão poderosa você é. 6 meses após a gala, fui capa da revista regional Business Magazine com o título Phoenix Rising,
como Chloe Wilson transformou traição em triunfo. O artigo detalhava não apenas meu retorno pessoal, mas também o crescimento notável da empresa sob a nova liderança. Nossa receita aumentou 40%. Conquistamos 6 novos clientes importantes, incluindo 2 empresas da Fortune 500 que solicitaram especificamente trabalhar comigo após saberem do incidente da gala. Nossos índices de satisfação dos funcionários estavam em alta, e fomos nomeados um dos melhores lugares para se trabalhar na região pela Câmara de Comércio. A transformação do Wilson Marketing Group sob a liderança de Chloe Wilson demonstra que uma crise pode se tornar uma oportunidade quando tratada com integridade e pensamento estratégico, concluiu o artigo. A história dela já está inspirando outros líderes empresariais a reavaliar suas próprias práticas e priorizar a liderança ética. As palestras começaram logo depois. Universidades queriam que eu falasse com seus alunos de administração sobre gestão de crises. Organizações profissionais me convidaram para falar sobre liderança e resiliência. Jovens empreendedoras começaram a buscar mentoria, inspiradas pela minha recusa em desaparecer silenciosamente quando homens poderosos tentaram me apagar. A coisa mais importante que aprendi, disse eu a um auditório lotado na Universidade Estadual, é que seu valor não é determinado pelo tratamento que os outros lhe dão. David e Sarah pensaram que poderiam se livrar de mim como se eu fosse um equipamento de escritório obsoleto. Mas meu valor vinha das minhas habilidades, dos meus relacionamentos e da minha integridade, coisas que eles jamais poderiam tirar de mim, por mais que tentassem. Um ano depois daquela manhã devastadora em que a mensagem de texto de David destruiu meu mundo, eu estava em meu escritório reformado, olhando as fotos do sucesso da nossa mais recente campanha. As paredes exibiam novos prêmios, cartas de agradecimento de clientes satisfeitos e uma cópia emoldurada do prêmio de executivo do ano do jornal de negócios local. Pela minha janela, eu podia ver o estacionamento onde David e eu costumávamos estacionar lado a lado todas as manhãs. A vaga dele agora estava ocupada pelo prático sedã de Jennifer, um lembrete de que lealdade e competência importam mais do que charme e promessas vazias. Eu não sentia mais raiva quando pensava em David e Sarah. A raiva exigia que eu me importasse com as opiniões deles, e eu já tinha superado isso. Em vez disso, senti algo mais poderoso: gratidão. A traição deles me forçou a descobrir uma força que eu não sabia que possuía e a construir algo melhor do que qualquer coisa que já havíamos tido juntos. Às vezes, a melhor vingança não é destruir seus inimigos. É se tornar tão bem-sucedida que os esforços deles para te machucar parecem insignificantes em comparação. David tentou me apagar da minha própria vida, mas, em vez disso, me deu a liberdade de criar uma vida que fosse inteira e autenticamente minha. A empresa prosperava. Minha equipe estava feliz. Meu relacionamento com Lisa nunca esteve tão forte. E todas as manhãs, ao entrar no meu escritório, eu via o reflexo de uma mulher que havia sobrevivido ao teste supremo de caráter e saído vitoriosa. Isso valeu mais do que qualquer casamento construído sobre mentiras ou qualquer parceria baseada na desigualdade. A mulher de quem tentaram se livrar renascera das cinzas mais forte, mais sábia e mais bem-sucedida do que nunca. E essa foi a vingança mais perfeita de todas. Qual momento fez seu coração disparar mais? Foi a descoberta devastadora de Chloe? Sua brilhante vingança no baile de gala ou sua ascensão triunfante das cinzas? Compartilhe sua parte favorita nos comentários abaixo. Se esta história de resiliência e justiça te inspirou, curta e inscreva-se para mais contos poderosos de coragem.